Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Alice Oliveira, sou dirigente da Egrégora do Sagrado On e hoje, através desse vídeo, nós estamos aqui dando início, ao podcast Milagres da Ayahuasca. E hoje nós temos a convidada Diana, que vai nos contar um pouquinho sobre a sua experiência dentro da Ayahuasca, e o intuito é que outras pessoas sejam alcançadas por essas histórias de transformação, tanto individualizadas quanto famílias, lares que são transformados, Di, quanto tempo faz que você consagra a Ayahuasca? 2 anos. 2 anos consagrando a Ayahuasca. Qual que era a visão que você tinha antes da Ayahuasca? Você já tinha ouvido falar antes? Não. Nunca ouviu falar? Primeira vez foi... E qual que foi o seu primeiro sentimento quando você ouviu falar sobre a Ayahuasca? Curiosidade. Bom. Eu fui pesquisar, fui ler, fui me informar. Quando me convidaram para ir, eu fiquei com medo. Muito medo. Mas algo me dizia que tinha algo lá que eu precisava descobrir. E eu fui. Na cara e na coragem. Vai com medo mesmo. E quando você foi pesquisar, sobre a Ayahuasca, as informações que você encontrava te traziam confiança? Não. Não. E eu já tinha passado por essa experiência quando a Érica nasceu, de pesquisar as coisas e só vinha o lado ruim. E, Com a Ayahuasca não foi diferente. Mesma coisa. E depois a minha opinião mudou completamente. Então acho que o depoimento vale mais do que o que eu tinha pesquisado na internet. Até porque não tinha, não tinha pesquisado no Instagram, outros perfis. Pesquisava ali na internet, normal, o que vinha E tem a ver as informações que você buscava? Não. E se eu fosse te perguntar hoje, quem era a Diana antes da Ayahuasca? A Diana era outra pessoa. A Diana de hoje é mais uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma empresária melhor. As minhas emoções, não que eu saiba controlar elas, mas eu consigo entender elas. E hoje eu paro com as situações que me acontecem e primeiro eu faço uma análise. Antes eu era a que saía resolvendo sem nem pensar. Saía agindo no impulso. E aí fiz muita coisa errada. Na emoção, na ânsia de querer resolver. E hoje a Diana não é mais assim. Hoje a Diana analisa. Como que eu posso fazer, como que isso... Qual é a melhor forma de fazer, não sair fazendo por fazer, às vezes não olhava o que dizia, machucava outras pessoas, as próprias crianças, o meu marido. Então hoje isso não acontece mais na minha casa. Ai, que bênção! Isso é uma maravilha. E se eu fosse te perguntar assim, qual foi o processo mais desafiador que você teve dentro da Ayahuasca? Foi na última cerimônia. Esse foi o mais desafiador. Foi com as crianças. Foi assim, a questão do medo que eu tinha em relação a elas, E por que eu tinha esse medo e o que me fez ter aquele medo e conseguir esclarecer e resolver e me libertar desse medo que não precisava carregar ele. E se eu fosse te perguntar assim, você falou que a Diana é uma nova pessoa, sabe digerir as emoções, tem controle, pensa antes de falar. Se fosse te perguntar, como que a Ayahuasca te trouxe esse novo comportamento? Eu consegui acreditar mais em Deus, ter mais fé, trazer isso para dentro do meu lar, Então isso fez eu me transformar em outra pessoa, assim, não que eu perdi a minha, mas hoje eu vejo que eu tenho mais a essência da Diana do que a Diana veio fazer aqui. Sabe? Então isso tu diria que dentro da Ayahuasca você também conseguiu encontrar um propósito e um sentido para sua vida? Sim. Que bacana. Descobri o que eu vim, qual é a minha missão nessa vida, junto com a minha família. Vi o que eu estava fazendo que não me favorecia, que não me ajudava, então a gente mudou algumas coisas e dali para frente tudo começou a melhorar e evoluir como a gente imaginou que podia ser, mas a gente não acreditava que podia chegar tão longe, que conseguiria ir tão longe, então isso fez esclarecer muitas coisas.
Ai, que bacana. E a gente do Sagrado On, a gente costuma dizer, né? Você falou que antes você era uma pessoa, tinha um comportamento e uma reação. A gente costuma dizer que as pessoas são como são devido a coisas que viveram, histórias que viveram, coisas que viram, ouviram, sentiram, presenciaram, né? Muitas coisas, a gente costuma dizer que muitas coisas que a gente vive na vida adulta, até a gente começar a perceber do porquê, né? Estão atrelados à infância. Você teve acessos assim dentro da Ayahuasca? Muito. Teve uma cerimônia que vocês trabalharam a criança interior, que eu me vi criança, eu me via brincando, eu me via com os meus irmãos, eu me vi com os meus pais, consegui voltar em memórias com a minha avó, com o meu avô, de passeios, de coisas que a gente fez, de momentos que me machucaram, que doeram, de traumas que eu passei. Então eu consegui reviver tudo isso e entender e aceitar, né? Porque eu precisava passar por aquilo para ser a Diana que eu sou hoje. Ai, que lindo. Dentro do Sagrado On, a gente tem diversos trabalhos, oferecemos diversos trabalhos, todos eles com Ayahuasca. De quais trabalhos você já participou, que você se lembra? Além da Ayahuasca, eu fiz a constelação familiar com o Robson, eu fiz a conversa terapêutica com vocês, eu fiz a consagração individual também, e a gente fez o trabalho empresarial juntos também. E você falou que fez o empresarial, né? O empresarial, se eu fosse te perguntar, né? Ele trouxe algum benefício a curto prazo? Trouxe. Muitos. Principalmente em relação às nossas atitudes como empresários. Conseguiram se posicionar como empresários? Isso. A gente era muito pensamento... Apesar de ser donos, às vezes a gente agia como empregados. Fazendo coisas que... Poxa, se a gente tem gente para trabalhar com a gente tem que delegar, a gente precisa pedir. E quando a gente se pegava, estava fazendo coisas que... E o nosso tempo não é para fazer coisas... A gente tem que focar na empresa, em crescer a empresa e tudo que a gente precisa para que a empresa cresça. Se eu ficar lá separando pedido, a minha empresa não vai crescer com a Diana separando pedido. Então... E você já viu o futuro dentro da Ayahuasca? Quantas vezes tu quer saber? Todas as cerimônias que eu fui, eu consegui ver o futuro. Todas. E quando você enxerga, né, digamos assim, o futuro dentro da Ayahuasca, você, dentro da visualização, você entende que ela te mostra para te guiar, ela te trouxe guiança, ela te trouxe informação, ou ela te mostrou partes que poderiam te impedir de realizar aquilo? Sim, coisas que se eu não fizesse, eu teria pedras no meu caminho. Então, assim, eu tive que... E as coisas, quando acontecem, a gente para e não é por aqui que eu tenho que ir. Eu sabia que isso ia acontecer. Então, muda a rota do tempo. E faz como tem que... Porque também consegui visualizar, se tu for por aqui é assim, e se tu for por aqui vai dar certo. Então, assim, e quando a gente às vezes é teimoso, né? Acha que sabe tudo, né? E as coisas estão no controle de Deus, né? Mas Ele mostra pra gente que se eu for do meu jeito... Vai dar ruim. Então, hoje aconteceu, a gente para, volta atrás e continua. Então, é curioso, né, você falar, é como se dentro da Ayahuasca você tivesse, além de entender os motivos, né, pelos quais você era como era antes, você pôde também escolher quem você queria ser a partir de agora. E automaticamente, quando você enxergou o que você veio fazer, é como se, né, ouvindo você falar agora no final sobre a vontade de Deus, né, se eu faço contra o que Ele me pede, dá ruim. Se eu faço, né, tu afirmaria que você trouxe alinhamento da sua vida à vontade de Deus? Sim. Dentro da Ayahuasca? Hoje eu posso dizer que a minha vida está alinhada com os planos de Deus. Ai, que lindo! E dentro do seu ciclo familiar, assim, quais foram as principais mudanças que você notou? Dentro da minha casa, as mudanças são
principalmente nessa questão de acreditar em Deus. Não que a gente não acreditasse, a gente sempre foi, né, de ir na igreja, de acreditar em Deus, mas hoje a gente reza todo dia os 4 juntos, e se não reza, parece que falta alguma coisa, porque, né, a gente lê a Bíblia, se não está junto, mas um está lendo e sabe que o outro vai ler também. Então, assim, a mudança dentro da nossa casa a gente consegue perceber. Antes a gente acabava brigando, hoje ninguém briga mais dentro da nossa casa, não tem mais, ninguém fala alto um com o outro. Antes, não estou aqui para dizer que a minha casa era a casa perfeita, né? Acontecia e tinha, não que hoje não tem, a gente acaba, tem momentos que precisa discutir, né, para entender as situações, não é isso. Mas hoje a gente já faz pensando, poxa, mas eu não posso gritar, porque se eu gritar, e antes o Du tá aí de prova que eu era estourada. Eu falava para ele e eu digo, como é que ele me aturou tanto tempo? E eu agradeço muito o meu marido, porque eu olho para trás e vejo, eu não era fácil. Então, e em relação aos meus pais também, né? Hoje, tipo, a minha sogra, eu não ia na casa da minha sogra. A gente hoje passou o Natal juntos, ela veio aqui, eu fui na casa dela. Então, assim, com os meus pais eu passei a observar mais eles e pensar, cara, daqui a pouco eles não estão mais aqui, então aproveita, faz o que tu pode fazer por eles, porque uma hora vai acontecer. Então, e antes a gente fazia tudo no automático. Eu acho que a gente vive muito hoje em dia no automático. Eu tenho que acordar, trabalhar, pagar conta, chega de noite e vai dormir, e cada um por si, cada um está no seu celular. Hoje não é mais assim dentro da nossa casa. A gente chega, conversa, né? Depois vai rezar, brinca um pouco juntos, coisa que antes não tinha. Eu não me lembro de brincar com as minhas filhas, de sentar, porque sempre tendo que acordar cedo, trabalhar, pagar conta. Acorda cedo, trabalha e paga conta. Isso parece que que a gente está programado para... E hoje não, hoje a gente passeia muito. A gente vive a vida de verdade, porque a gente não veio aqui só para trabalhar e pagar conta. Deus não quer isso pra gente. Antes tu apenas existia, agora tu passou a viver. Exatamente. Com quantos anos tu começou a viver? 42. 42 anos existindo. Antes tarde do que nunca, né? Antes tarde que mais tarde ainda, diz o ditado. Quem sabe eu vivo até os 100, tenho bastante, viu? Né? É uma longa caminhada aí. E quanto tempo você... hoje você tem o seu esposo também consagrando, né? Quanto tempo levou para que ele pudesse seguir, né, os mesmos passos que você estava seguindo? Porque acredito que ele deve ter visto mudança, né? Porque do jeito que ele era resistente... Ele só foi porque ele viu que eu mudei, senão ele não teria ido. Muito mas bom. Foi 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E assim, algumas vezes eu pensei em desistir porque eu não tinha a companhia dele. Então ficava muito diferente dentro de casa. Mas sempre eu rezava e pedia para Deus assim, Deus, se for para ser, um dia ele vai. Eu não vou desistir, eu vou continuar. Enquanto o Senhor achar que eu posso ir, e né, uma hora ele vai, se ele não for, eu também não posso deixar de ir, né? Eu até achei no início que a gente ia se separar, de verdade. E depois as coisas foram mudando, e eu fui mudando, e ele também vendo a mudança, acaba que também muda. E daí as coisas começaram a melhorar. E depois que ele foi, então, aí ninguém segura mais a gente. Pelo que tu fala, né, você afirmaria que antes, né, se continuasse como estava antes, né, se vocês não tivessem conhecido a ayahuasca, qual era a probabilidade da família de vocês ter sido... não é destruída, porque destruída. A partir do momento que ela é uma destruição, né? Isso. Esse era o nosso destino. A nossa família teria sido destruída se a gente estivesse continuando do jeito que a gente estava vivendo. Porque não tinha. Chega em casa, né? Todo mundo cansado, briga. Não tem, vira uma coisa que não é legal, cara. Aí tu acorda no outro dia de novo, mas daí dormiu brigado, aí acorda, tu já não acorda legal. Aí tu pensa assim, tá, mas de novo, mais um dia? Será que é só para isso que a gente vive? Não, tem que ter algo diferente. Então hoje eu digo que a nossa família foi restaurada pela ayahuasca. Interessante.
E você nunca consagrou em outro lugar, né? Não. Somente consagrado on. Tá. E se, né, dentro do trabalho que você vivenciou, você não tem uma experiência fora, né, para comparar, você acha que algo no sentido do trabalho de direcionamento ou de instrução fez sentido, ou somente tomar ayahuasca já traria todo esse resultado? Não, acho que a guiança faz todo sentido. As induções que vocês fazem levam a gente para as situações que eu acho que só tomar o chá e deitar sem alguém guiando, não sei se eu não teria evoluído o que eu evoluí. Eu digo, eu sou o que eu sou porque eu tive a ajuda de vocês, né? Porque quando eu estava no meio de um processo que eu não entendia, eu chamava e vocês me auxiliavam. Tomar o chá e ficar deitadinho, não sei se eu não teria me resolvido com tudo sozinha, não. Muito bom. Você recomendaria, se você pudesse falar algo para as pessoas que, assim como você, estão pesquisando sobre a ayahuasca, o que você diria? Vão sem medo. Vocês vão ser muito felizes. Muito bom. Outra coisa que eu queria te perguntar também, antes você falou, né, você fez a constelação familiar, você fez o empresarial e você fez a conversa terapêutica. Você acredita que essas ferramentas junto à ayahuasca te auxiliaram? Eu pergunto isso porque tem muita gente que entra numa bolha e acredita que se eu tomar o chá uma vez por mês apenas, a minha vida vai mudar completamente. É só eu tomar o chá e tá tudo certo. Não, porque tem processos que a gente não consegue compreender sozinho. O meu último processo foi, eu vim para casa achando que o mundo tinha acabado. E daí, conversando com vocês, né? Cara, foi só a interpretação errônea naquele momento, porque eu já tinha visto 10 vezes a informação contrária em todas as cerimônias, e uma vez que eu vi a informação de um jeito diferente... Tu viu com a visão do teu medo. Exatamente. Totalmente com a visão do meu medo. E todas as outras 10, 12 vezes que eu tinha visto a informação, pode ficar tranquila, fica tranquila, né? Naquele dia eu trouxe a visão do meu medo. E eu vim para dentro da minha casa com a visão do meu medo. E o meu marido rindo de mim, porque ele sabia que não era nada daquilo que eu tinha, mas ele não me falou nada. E aí eu fui para a conversa terapêutica com vocês, e aí a gente foi botando os pingos nos is, e aquilo Cara, era só o meu medo querendo me tirar do... E assim, eu tava transtornada naquele dia, tá? Assim, então... Mas passou, foi só a interpretação que... Naquele momento, o meu medo quis me sabotar. Na verdade, ali você estava enxergando é como se a gente fala sobre as lentes, né? A gente não enxerga o mundo como ele é, a gente enxerga o mundo como a gente é. Então você estava com o óculos do medo, enxergando a mesma situação, mas com as lentes do medo, né? Tanto é que antes você viu sem a lente, era uma coisa. Quando você estava com a lente, que são as escamas que a gente fala, né? Que a gente vai tirando as camadas, que a ayahuasca vai trabalhando, você acabou enxergando com medo. E como que é curioso, você viu 10 vezes sem o óculos do medo, e uma única vez que você enxergou com o óculos do medo, anulou as outras 10 vezes. Tudo, era como se eu tivesse esquecido tudo. E naquele momento, de fato, eu esqueci de tudo. Tanto que eu fui lembrar de todas as outras 10 quando eu fui conversar com vocês. Porque vocês me trouxeram, mas e nas outras cerimônias, como era? E aí eu fui contando como eu tinha visto em todas as outras cerimônias. Então, assim, aquilo não fazia sentido. Mas eu tinha assumido aquilo como verdadeiro. Tinha colocado a carapuça e usava ela. Odi, você consagra há 2 anos, né? Os 2 anos dentro do Sagrado On, né? Se eu fosse te perguntar de quando tu iniciou pra cá, né? Qual é a sua visão em relação aos trabalhos do Sagrado On? Vocês evoluíram muito como profissionais, eu vou dizer, né? Falando do início, a cerimônia ela era diferente, né? Depois que vocês passaram a trazer as induções durante as cerimônias,
esse lado mais... As músicas mudaram muito em relação ao início. Teve algumas cerimônias que eu pensava, ai meu Deus, agora vai vir uma música daquela que, ai não quero ir lá. E não por isso, não é a frequência da música, tudo faz o trabalho ser diferente. Eu me sinto muito melhor hoje nas cerimônias do que lá no início. As músicas são, não sei, eu acho que são o que direciona o negócio, né? Então, e o acompanhamento de vocês, que eu acho assim, eu nunca fui em outras cerimônias, mas conversando com outras pessoas que vão em outras cerimônias, o trabalho é muito diferente. Então, assim, eu vejo vocês como uma referência e eu confio em perguntar para vocês, eu confio. Eu, né, tô lá num processo, não tô entendendo, eu chamo, eu pergunto, né, não vou sair dali na dúvida. A última que eu saí na dúvida, eu me ferrei. Deu ruim. Muito bom. Então, muito obrigada, né, pela sua partilha, pelo seu depoimento, né, que outras pessoas possam se inspirar nessa transformação. É lógico que para todo esse resultado houve uma jornada, houve uma caminhada, houve processos dolorosos, né? A gente que acompanha a Diana desde o início da caminhada dela, a gente acompanhou todas as vezes que ela chorou, todas as vezes que ela se perdeu, todas as vezes que ela pensou em desistir, todas as vezes que ela se sentiu insuficiente para coisas que ela via que podia fazer e ser e se tornar dentro da Ayahuasca. E a gente sempre, como a gente fala, né, dentro do Sagrado Om, a gente traz a união, né? Tanto que a nossa música ela vem realmente com a letra falando sobre isso. Então a gente traz as técnicas de terapia, todo o conhecimento que a gente tem da hipnose, da PNL e outros tantos conhecimentos, tanto fisicamente falando quanto espiritualmente falando, para que a gente possa estar cada vez auxiliando melhor as pessoas numa velocidade muito maior de solução, para que famílias sejam restauradas, para que lares sejam restaurados, para que a presença de Deus também habite, porque existem vazios internos que muitas vezes a gente tenta preencher com coisas externas que só geram frustração em cima de frustração, levando as pessoas a buscarem cada vez mais coisas que não agregam, né? E só existe uma forma de a gente preencher, né, o vazio interno que a gente tem, e a gente acompanha resultados como esse, mulheres que se tornam mães melhores, né, todo mundo ganha, a família ganha, a mãe da Diana ganhou, o pai da Diana ganhou, os filhos da Diana que ainda, né, não tem a possibilidade de consagrar por enquanto, por enquanto, acabam ganhando, o esposo dela ganha, a empresa ganha, e querendo ou não, o todo ganha, porque quando você se torna uma mãe melhor, uma filha melhor, uma empresária melhor, você se torna um ser humano melhor. E quando você se torna um ser humano melhor, na verdade você muda o mundo. As pessoas vivem perguntando, vamos mudar o mundo, mas elas ainda não entenderam que para mudar o mundo basta mudar a si mesmo. Comece por você. Comece por você. Então, se você for a mudança, inspirar outras pessoas a ser a mudança também, né, a gente tem aí uma grande transformação. Né? Então é isso, obrigada. Continua na caminhada, na jornada. Muitas coisas lindas estão por vir. Amém.